todo mundo sabe de arquitetura, porque todo mundo acorda todo dia, abre uma porta, abre uma janela, passa por um corredor escuro, sabe se ali é legal de passar, gosta de ir por ali, acha aquele lugar interessante, que é agradável, então não tem essa de papo de arquiteto. 3 é 10, 3 é 10, vamos pesado, vamos pesado. Esse pedaço do Centro Velho, onde nasce a Vila de São Paulo de Piratininga, ele está delimitado por 3 vértices, que é o triângulo histórico que a gente ouve falar. Então a gente está entre os beneditinos, os franciscanos e os jesuítas. A gente está entre a São Bento, o Largo de São Francisco e o pátio do colégio, que é mesmo onde nasce a cidade. Bom, acabamos de sair do edifício Martinelli. O próprio Giuseppe Martinelli foi morar em cima do edifício para provar a possibilidade de se construir um edifício dessa magnitude na cidade de São Paulo. Em 1976, o Olavo Setúbal, então prefeito de São Paulo, decide pavimentar as ruas do centro só para a utilização de pedestres. Que é a situação que está acontecendo agora, estamos muito tranquilos, não vai passar nenhum carro aqui. E foi um bafafá na época, porque como é que o pessoal vem de carro para acessar as lojas, o comércio, os escritórios que estavam acontecendo aqui? Um pouquinho o mesmo bafafá que um cara aí fez na Paulista há pouco tempo também, em 2015, quando fecha só de domingo a avenida. Então eu queria convidar vocês para prestar atenção em como a gente vai caminhar por aqui, ver como as lojas estão relacionadas com a rua. A gente vai dando pequenos pontos assim, mais para chamar atenção, pontuar. O centro, ele tá, as construções estão fixadas antes de ter uma legislação que delimitasse a necessidade de recuos, ou seja, os espaços que você tem entre o edifício e o passeio público. A gente vai ver que quase todos os edifícios, praticamente todos, estão diretamente nas calçadas. A gente não tem nenhum recuo para dentro do edifício, salvo algumas opções de projeto mesmo dentro dos próprios edifícios, como é o caso aqui da galeria. Outra coisa também é a questão de quanto você pode construir nesses espaços. Hoje em dia em São Paulo você consegue construir até 4 vezes o tamanho do terreno, dependendo de outorga onerosa também você consegue um pouco mais, mas aqui no centro a gente vai ver edifícios que conseguiam construir quase 11 vezes. É mesmo bastante adensado. Outra diferença que a gente vê, diferente de quem conhece o centro do Rio de Janeiro, a gente vê que não existem as marquises, as lógias. A gente vai tomar um pouquinho de sol, fizeram bem quem passou protetor, trouxe chapéu e óculos escuros, que não fui eu. Paramos aqui rapidinho na Praça do Patriarca, não só para falar da Marquise, projeto Paulo Mendes da Rocha, de falar da Marquise, que é a coisa visível, mas na verdade o projeto é bastante maior, incluía inclusive marquises junto do viaduto do Chá. A Praça do Patriarca teve muita polêmica na altura, principalmente pelo translado da estátua do José Bonifácio Patriarca da Independência, da autoria do Sesquiati, que ficava no centro da praça, passou ali para trás. Mas é interessante falar porque a gente tem um prêmio Pritzker aqui na nossa frente. Paulo Mendes da Rocha, em 1992, projeta a Praça do Patriarca. Mas ele não está sozinho com o prêmio Pritzker na praça. O edifício Barão de Iguape, ele é projetado pelo escritório SOM americano, outro prêmio Pritzker, antes do Paulo Mendes. O viaduto do Chá tem esse nome porque antes disso, antes do Bovar desenhar o Parque do Anhangabaú, eram chácaras de cultivo de chá. Quem sempre se perguntou cadê o chá, não está mais aqui. Só para chamar a atenção de vocês, reparem no topo do edifício Jorge Loeb, ele escalonado ali para cima. A gente já tem a preocupação aqui de você recuar os andares principais para garantir a insolação das ruas. A altura dos prédios está relacionada com as larguras das ruas, para você permitir insolação, garantir salubridade. Por isso que você tem
os limites de altura. Outra solução, a gente tem um exemplo muito bem resolvido nesse aspecto, é o Conjunto Nacional na Paulista, onde constrói-se uma base horizontal e recua-se a lâmina vertical para conseguir maior distância da rua e assim subir mais e não ter sombreamento. Para mostrar para minha mãe por que eu não fui almoçar. Aqui a gente tem 3 edifícios, um deles acho que dispensa apresentações, o Centro Cultural Banco do Brasil. Ele foi adaptado em 1927 pelo Hipólito Pujol para funcionar como a sede do banco. Em 2001 tem uma reforma do Luiz Teles para então adaptar a Centro Cultural e ter toda a tecnologia necessária para receber grandes exposições. Aqui do ladinho está o Banco Hipotecário Lá Brasileiro, que hoje também funciona Banco do Brasil, que é projeto do Jacques Pilon e do Jerônimo Bonilha, de 1955. Vocês vão ver que o Jacques Pilon tem um escritório muito consolidado em São Paulo. Jacques Pilon é francês, radicado no Brasil, autor de várias obras importantes da cidade. Uma delas foi o palco da palestra de ontem, foi a Biblioteca Mário de Andrade, que teve reforma do escritório Piratininga. E ele tinha esse escritório onde os arquitetos estrangeiros que vieram fugidos da Segunda Guerra para o Brasil vão procurar trabalho. Aqui atrás da gente está daí o Banco de Londres. O Banco de Londres do Henrik Midling e do Giancarlo Pallanti, 1959. Outra peça, bastante já na linguagem do moderno internacional, digamos assim. Eu não gosto de ficar dando os nomes das coisas, porque as coisas foram catalogadas depois. O cara não fala, vou fazer aqui um moderno internacional. Peraí. Estamos aqui agora em frente a um edifício daí de um escritório brasileiro, o Prédio Ouro para o Bem de São Paulo. Estamos falando de um prédio que fica pronto em 1935, com desenho por concurso do escritório Severo Vilares. Ele foi construído com o dinheiro arrecadado das famílias paulistas em auxílio às lutas da Revolução de 32. Sobrou dinheiro, como não queriam que o dinheiro fosse parar na mão do Vargas, doaram o dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia. Estamos aqui no Largo da Misericórdia, o terreno da Santa Casa. E a Santa Casa usa o dinheiro para construir esse edifício de 13 andares de escritório, em homenagem a São Paulo. E a fachada é a bandeira de São Paulo, com suas listas e uma torre de moedas arrecadadas. É um pouquinho literal demais. Às vezes vale deixar para a imaginação, né? Vamos falar do edifício Triângulo, um dos poucos edifícios comerciais que o Niemeyer vai construir em São Paulo. Reparem no terreno, ele está construído cerca de 11 vezes o tamanho do terreno dele e a gente não está vendo todos os andares. Os 3 últimos andares estão recuados. É um edifício de escritórios, projeto de 1952, e o Niemeyer vai tentar aproveitar ao máximo o térreo para as lojas. Para conseguir maior quantidade de área para as lojas, ele tem uma sacada muito bacana, pensando em acessibilidade, que é fazer o térreo no subsolo e esse acesso por escada por trás. Chama atenção aqui para o edifício São Marcos, do francês, as lojas voltadas para 15 de novembro, para a Praça da Sé, e os escritórios, esse pedaço embaixo dos vidros que vocês estão vendo, esses voluminhos em cada janela, são armários de alvenaria voltados para dentro. O Francis é um excelente arquiteto, ele é formado na Bauhaus, trabalha no escritório do Le Corbusier com uma riqueza de detalhes impressionante. Ali é o mesmo prédio, o prédio faz um U, na verdade um H, mas ele faz um U. E esse daí tá no meio? Tá no meio. É o outro? Exatamente. É que eu não tava entendendo, é até diferente. É tipo a orquídea samambaia. Mas uma coisa interessante da Praça da Sé é que ela teve um redesenho urbano para receber o projeto do metrô, também em 75. E a gente perdeu um edifício do Lucian Korngold, que é outro polonês radicado no Brasil, e o Jorge Salsupin. Ele foi projetado em 1960, foi demolido em 75. Então foi 15 anos rapidão, vejam um edifício de 15 andares e tchau, foi implodido. Primeira implosão.
Edifício Mendes Caldeira. 500 quilos de dinamite. Aperfeiçoada tecnologia. Implosão. Derrubar para construir a principal estação do metrô de São Paulo, a Sé, onde as linhas norte e sul e leste-oeste se cruzam em níveis diferentes. Pessoal, estamos aqui no sítio mesmo da fundação de São Paulo, o Pátio do Colégio. O Pátio do Colégio ele é erguido em 1600, mas o que está aqui é de 76. Sobrou uma parede de pau a pique lá dentro, uma parede de taipa de pilão, para quem quiser sentir a energia da coisa. Mas isto aqui já passou por várias configurações, tipo Sin City. Vai mudando, vai mudando, vai mudando, volta. E agora a gente tem um souvenir de São Paulo. Banco Paulista do Comércio, de 47, Rino Leve, Roberto Sequeira César, que é essa peça belíssima aqui, na esquina da Boa Vista com a ladeira Porto Geral, onde funcionava a agência bancária e os escritórios, o banco por cima. Reparem na lateral a continuação de toda a empena com tijolo de vidro, fazendo a iluminação para dentro do banco. E aqui a gente também tem o Banco da Lavoura de Minas Gerais, essa esquina aqui, do Vital Brasil. Este aqui, 1958. Essa esquina aqui também recuada lá em cima. Agora a gente vai contornar a estação da São Bento aqui, para olhar a estação, falar um pouquinho dessa intervenção do metrô. A igreja de São Bento dos Beneditinos vão se fixar aqui em 1600. A igreja vai ser construída em 1600, não esta que a gente está vendo aqui, o projeto depois foi feito no meio de 1900. Uma coisa interessante da gente falar aqui é dessa intervenção do metrô. Ele não é o primeiro projeto. O primeiro projeto ele abrangia um buraco bastante maior, com outra relação espacial, e ele teria uma torre, fazendo a diferença de níveis, de cota, para o Vale do Anhangabaú. Então era um projeto bastante mais complexo. A gente tem aqui um resultado um pouquinho mais tímido, mas que ao mesmo tempo preserva um pouco o patrimônio, não construindo a estação para cima da praça, e tem uma espacialidade bastante interessante.